Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês. Estamos aqui com mais um episódio do The Hub Talks. Hoje uma honra para nós, né? Estou aqui eu e o meu sócio Alexandre Sifoni, né? Somos sócios do Caminha Barbosa e Sifoni Advogados. E hoje a gente está aqui com a ilustre presença do João Carlos Pecego. O João é um super especialista na área bancária, mercado financeiro, uma carreira brilhante. Só para a gente passar um pouco do currículo, né, João? Você vai passar um pouco aqui para nós sua experiência, para todo mundo conhecer bem, vai ser bem... de bastante valia para todos. O João fez carreira no Banco do Brasil, desde de gerente, foi presidente do Banco da Patagônia, né, que é um banco integrante do Grupo Banco do Brasil, né? Foi vice-presidente de negócios de atacado do Banco do Brasil. Depois, o João assumiu a presidência do Conselho de Administração do BB-DTVM. Então, imagina o quanto que a gente tem para aprender hoje aqui com o João. E por fim, também atuou como presidente da parceria entre a UBS e o Banco do Brasil e atualmente é conselheiro, membro do Instituto IBGC, né, João? Perfeito. Então, João, seja bem-vindo. Sifoni, tudo bem com você? Tudo jóia, Pedro, muito obrigado. João, obrigado pela sua presença. De fato, para nós é uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio, recebê-lo aqui no The Hub. O João, nós nos conhecemos há bastante tempo, pedi para o João para a gente fazer essa gravação, falar um pouquinho aí da vida e carreira do João. Eu sei o quanto que o João batalhou para chegar aonde chegou aí com as informações que você passou. E aí, João, passar um pouquinho o tempo para você falar a respeito de você, a respeito da sua carreira, como tudo se deu para você chegar nesse nível de conhecimento, de atuação profissional. E depois a gente vai desenvolvendo aqui os nossos temas, tá bom? Perfeito. Obrigado, Pedro. Obrigado, Alexandre. É uma honra para mim estar com vocês aqui. O Alexandre, como ele disse, eu conheço há bastante tempo e realmente é um dos melhores profissionais que eu conheci nesses meus 44 anos trabalhando no sistema financeiro brasileiro e no exterior também. Bem, ô Pedro, só fazer uma pequena correção. Eu comecei no banco como office boy. Gerente, para mim, Pedro, já era o cargo máximo que eu desejava ocupar quando eu comecei no banco, não é? E quando o Alexandre me convidou para falar um pouco de mercado, um pouco de carreira profissional, eu quero dizer para vocês que eu não sei se eu tive sucesso na carreira profissional, porque o tempo dirá o tema do sucesso. A gente sempre está procurando viver cada dia um pouco melhor. Mas realmente eu acho que, para mim, quanto antes, se eu posso falar hoje, eu nas palestras que eu sou convidado, eu costumo dizer, quanto antes a pessoa puder identificar quais são os skills, quais são as qualidades, o que ele gosta de fazer, quanto antes ele definir isso, maior a probabilidade de sucesso nele, seja lá o que ele fizer, né? Seja numa empresa, seja como empreendedor, seja na carreira política, seja lá qual for aonde a pessoa se sentir bem, mas eu acho que é importante que a pessoa realmente se identifique o quanto antes com o que ela realmente tem vontade de fazer. E a partir daí, muito estudo, muito investimento, muito trabalho, mas eu não tenho dúvida que todos podem ter uma carreira de sucesso. Que legal. João, acho que você mencionou bem, né? Começou como office boy no Banco do Brasil? Isso, Na época não era nem office boy o nome, né, João? Era menor aprendiz. Menor aprendiz. Que impressionante. Acho uma questão legal aí pro pessoal, eu sempre penso muito nisso. Qual que é a diferença de atuação quando você ainda está na carreira como um empregado, dentro da estrutura e passa a migrar para ser um administrador? O que muda a chavinha na atuação do dia a dia? Na verdade, muda muito, Pedro. Porque quando você, de alguma forma, e eu posso falar isso, que eu ocupei todos os cargos do Banco do Brasil. Para você ter uma ideia, começando por office boy, e aí escriturário, caixa, assistente de atendimento, agência, superintendência, bom, todos os cargos. Em algum momento, eu acho que eu tinha muita vontade de ser um gestor
do Banco do Brasil. Eu comentei com vocês que o meu maior desejo era ser gerente de uma agência. Eu achava o máximo ser gerente de uma agência, não é? E eu sempre trabalhei, quando eu era office boy, eu sempre imaginava como seria o João Pêssego de escriturário. Quando eu era escriturário, eu sempre pensei como seria o João Pêssego como caixa, que era um cargo na época superior. E quando era caixa, como seria o João Pêssego como assistente administrativo. E aí foi, não é? Quando eu cheguei a gerente de agência, eu falei, dá para eu pensar como seria o João Pêssego superintendente regional, né? E aí foi a carreira, e em 2009 eu acabei sendo convidado para ser regional do Banco do Brasil para a América Latina, que a sede era em Buenos Aires. E aí eu tive a oportunidade de viajar, porque o Banco do Brasil tinha operações desde o Uruguai até a Venezuela. E eu tive a oportunidade de viajar por toda a América Latina. E aí o BB acabou comprando um banco na Argentina, que é o Banco Patagônia, e eu fiquei como vice-presidente por alguns anos, depois como presidente durante 7 anos. E em 2020, 2021, eu fui convidado para voltar ao Brasil, já como vice-presidente de atacado aí de negócios internacionais do Private do BB. Então, eu diria o seguinte, a grande mudança, Pedro, eu acho que é você passar de ser um subordinado para um líder de equipe, que aí eu acho que o grande desafio é você gostar de pessoas. Para mim, eu sempre olho a liderança como uma pessoa que gosta de pessoas. Gosta de pessoas, que eu digo, gosta dos clientes, gosta dos funcionários, gosta de estar interagindo com as pessoas. Então, acho que a maior responsabilidade hoje, quando você passa a ser um gestor, é gostar de pessoas. Eu acho que é o maior desafio que um gestor tem hoje. Eu acho, né, Sifone, a gente conversa muito no escritório sobre isso, nesse aspecto, que é tanto importante você, na sua carreira, ter um chefe com quem você se espelhe e admire, né? É verdade. Ao mesmo tempo, à medida que você vai se desenvolvendo e vai se tornando chefe e tendo pessoas dentro da sua equipe, você também ser essa pessoa exemplar para puxar as pessoas para cima, né? Uma instituição que possibilite isso, ela tende a ser uma instituição exitosa, né? É verdade. E aí, naquela linha que você perguntou, eu acho, Pedro, que em algum momento você sempre está buscando uma referência, né? Na sua vida, você tem a referência dos seus pais, você tem referência do seu chefe, você tem referência de alguma autoridade, de algum empresário. De repente, eu confesso a vocês que isso, eu não parei muito para pensar, mas de repente você passou a ser a referência para muitas pessoas. Né? Só por curiosidade, ontem foi meu aniversário. Opa! Parabéns, João. Obrigado pelo presente que vocês estão me dando de estar aqui com vocês. A quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas, gente, que trabalharam comigo na Argentina, e eu estou fora da Argentina há 4 anos, né? E eu morei 11 anos na Argentina, né? E de pessoas que trabalharam comigo em Brasília, em Piracicaba, que eu fui regional em Piracicaba, não sei se você lembra, Alexandre. Então, quando você recebe uma mensagem de alguém que trabalhou com você há anos atrás, te dando os parabéns pelo aniversário, mas principalmente, olha, agradecendo que você passou a ser uma referência para ele, eu acho que você fez a sua carreira uma boa carreira. E é legal você perceber isso sem ter feito algo planejado, né? As pessoas te reconhecem como um bom gestor, né? Então, acho que eu falo muito inclusive para os jovens aqui no escritório, como você vê, a gente tem muitas pessoas bem jovens aqui, né? Então, eu comento com eles que é isso. A nossa vida para crescimento de carreira é isso, é você ser um gestor de pessoas, né? Porque nós trabalhamos com pessoas, da inteligência artificial, da tecnologia, mas no final do dia é o ser humano que está ali do outro lado e nós temos que ser boas referências para eles, né? E você tem que fazer isso de uma forma natural, né? Não aquela coisa forçada. Tem que ser, que você falou, é gostar de pessoas. Tem gente que não gosta. A minha filha do meio é um barato, ela é super inteligente, a Raquel, e super capacitada para um monte de coisa. Uma vez eu chamei ela para trabalhar aqui no escritório com a gente, precisava de uma pessoa, uma área específica. Ela falou, pai, eu até vou, desde que você me coloque numa sala que eu não fale com ninguém, perfeito. Mas é o perfil da pessoa, entendeu? Então, não é nem que não gosta de pessoa, só gosta de trabalhar
ali de uma forma mais isolada, né? Mas eu acho que gestores, não tem jeito, ele vai ter que passar por essa queima do alho aí, que é saber lidar com pessoas. E a dificuldade é que é difícil você lidar com pessoas e mais difícil é lidar com certas pessoas. Mas Alexandre, primeiro eu tenho que fazer um comentário com vocês. O Alexandre me levou para conhecer as instalações de vocês, achei espetacular. Quem não conhece, gente, tiver oportunidade, venha conhecer as instalações deles aqui, que é espetacular. Que eu acho que vocês conseguiram fazer um ambiente leve. Que na vida, eu acho que todos nós somos humanos e temos praticamente os mesmos problemas, os mesmos desafios. Sim. E eu acho realmente que as pessoas, elas não podem perder muito tempo planejando a vida delas. Tem um ditado que a minha mãe, ela sempre usa, que é o seguinte: você quer fazer Deus dar risada? Conta seus planos para Ele. Porque, na verdade, você pode planejar muita coisa, mas a vida vai te levando a tomar decisões que podem mudar os seus planos. E também, gente, volto a dizer para vocês, o meu objetivo profissional era ser gerente de uma agência. E terminei como presidente de um banco na Argentina e depois fui vice-presidente de um banco do Brasil. Ou seja, se eu tivesse me fechado para o meu planejamento original, eu teria parado como gerente de agência, né? Então, eu acho que realmente o grande desafio é você ser gestor, um bom gestor de pessoas, mas o desafio realmente eu acho que é ser um bom gestor para você. Cada um de nós somos uma pessoa, mas profissionalmente nós somos uma marca também. Então, a gente, antes de cobrar alguma coisa da outra pessoa, a gente tem que também ter a noção exata qual é o nosso papel dentro dessa estrutura. Pode ser uma estrutura de você trabalhando sozinho, pode ser uma estrutura grande como a de vocês aqui, pode ser uma estrutura mega como uma corporation, mas efetivamente eu acho que é importante que cada um defina qual é o seu papel. A partir dessa definição, o que eu posso agregar para os outros que vão estar com você? Eu acho que isso é um desafio legal. Legal. Aproveitando a deixa, bom, pessoal, aproveitando a deixa, vamos pedir aqui para vocês se inscrevam no canal, dê um like aqui para esse vídeo, compartilhem nas redes sociais, né? É sempre bom para impulsionar aqui o The Hub Talks. Sobre essa questão de você se preocupar com a sua própria gestão, nós aqui, né, Cifone, grande parte do nosso trabalho é prestar consultoria jurídica, serviço jurídico para alta administração. E o grande desafio da prestação de serviço jurídico para alta administração é você dar informação relevante do que ele precisa saber de uma maneira rápida, sucinta e que cubra aqueles riscos que o administrador precisa analisar no caso, né? Isso. Então, aqui o grupo a gente trabalha com o Vita, que é uma empresa focada em visual law. Então, todos os pareceres, inclusive, já são desenhados para um parecer ser sucinto e passar a informação adequada que o administrador precisa da melhor maneira de eficiência possível, né? Perfeito. O escritório tem todo esse grupo que atua junto com o escritório, esse expertise. Sobre isso, eu queria te perguntar, como é que dentro dessa transição de gestor, porque você passou gerente de caixa, passou a ser superintendente de uma instituição financeira, o nível de verticalidade de assunto que você tem que dominar específico deve ser muito profundo. De repente, como gestor, você tem que lidar com uma gamas de assuntos diferentes todos os dias, com uma grande equipe, tomadas de decisões rápidas com informação sucinta. Isso. Como é que é esse mudar tomada de decisão e análise? Como é que funciona? Esse é um ponto relevante e é um ponto de atenção para todo gestor e para toda pessoa que tenha sob responsabilidade uma estrutura embaixo dela. Por quê, Pedro? No mundo que a gente vive, um mundo de informação, diria que de um excesso de informação... Acelerado, né? Acelerado. O que vale, na verdade, é a qualidade da informação, não é o volume de informação. E eu acho que tem muita gente que se perde pelo volume de informação. Então, quando eu vejo, e eu, felizmente, eu tenho eu acho que uma qualidade de escolher bem a minha equipe. Eu sempre fui muito bem assessorado. Então, por exemplo, Pedro, quando eu fui nomeado presidente do banco na Patagônia, na Argentina, o primeiro cargo que eu me preocupei era meu advogado. Quem é
o chefe dos advogados do Banco Patagônia. É esse cara. Eu sinceramente, não estava muito preocupado em saber quem era vice-presidente, quem eram os diretores, superintendentes. Deixa eu ver o nível e quem é o chefe dos advogados. Porque, no fundo, o que você precisa é ter perto de você pessoas que possam te alertar e trazer informações que realmente sejam relevantes para a sua tomada de decisão. E pessoas que saibam fazer esse filtro. Porque é impossível hoje, no mundo que a gente vive, um gestor, um responsável, um dono de empresa ou algum diretor de uma grande empresa, ele lê todas as notícias, todos os jornais, gente, vamos falar exatamente, a verdade? Lê todos os e-mails no dia que ele recebe, é praticamente impossível. Então, eu diria que a pessoa hoje, para ser um bom gestor, ele tem que se assessorar muito bem de pessoas que saibam, não é filtrar somente a informação, mas que saibam e que levem para ele informações relevantes para a tomada de decisão. Você tocou num tema interessante, João, até comentei essa semana num outro podcast que conversava com um outro executivo. Uhum. As empresas sempre viram muito a área jurídica como um custo, né? Assim, puxa, vou gastar com advogado, não me traz rentabilidade, me traz retorno. Qual foi a sua percepção ao trabalhar com os departamentos jurídicos? Você acha que, de fato, é uma modalidade de custo dentro de uma empresa ou é algo mais estratégico hoje em dia? Não, totalmente estratégico. E eu diria, Alexandre, você imagina o seguinte, quando você é convidado para ser vice-presidente do Banco do Brasil, você está falando de uma empresa pública. Você imagina o nível de risco no seu CPF quando você vai tomar uma decisão, seja lá qual for, não é? Até porque a legislação hoje ela é bastante abrangente e exige muito dos administradores públicos, não é? Hoje, um bom trabalho, um bom serviço de advogados não é custo. Diria para você que até o nível da tecnologia, é investimento. Você precisa estar bem assessorado. Para você garantir um futuro tranquilo, você precisa ter um bom advogado que possa te alertar e, principalmente, possa formatar um bom contrato. Porque, gente, o que a gente faz hoje, o que a área comercial está fazendo hoje, vale para o presente. Áreas como o jurídico, áreas como compliance, de forma geral, garante o futuro. Porque o que você está fazendo hoje tem que estar bem documentado, bem estruturado, que não possa ser questionado amanhã, no futuro. Então, eu acho que é fundamental, não é gasto, é investimento. A área, a assessoria jurídica, você ter um bom advogado do seu lado, é fundamental para qualquer gestor, qualquer administrador, qualquer dono de empresa hoje, tem que ter um bom advogado do lado. Eu costumo dizer que o advogado ele é uma lanterna do cliente, né? A gente sempre aponta a luz, um risco que o cliente, ainda mais a gente lida muito prestando serviço para instituições financeiras, sempre tem uma pressão do comercial muito grande para fazer o negócio. Então o comercial quer tudo para ontem. Só que o comercial não está analisando o risco para a instituição financeira. Exatamente. Que o advogado consegue identificar. Então o bom advogado tem que saber fazer dançar essa música de um jeito que atenda a necessidade comercial do cliente, mas seja essa pessoa que forneça a identificação do risco que ele não estava identificando, né? E Pedro, risco para a empresa e para a pessoa, para o CPF da pessoa. Sim. Porque numa legislação que nós temos atualmente, que tem um dinamismo bastante grande, você tem que minimizar os riscos de todas as formas para a empresa e também para a pessoa física, no CPF das pessoas. Então, essa assessoria é fundamental para a tranquilidade futura dos envolvidos aí. Você me fez lembrar de uma frase do JP Morgan, João, que é bem interessante. Ele fala assim, há muito tempo atrás, ele falava assim, eu não contrato um advogado para me dizer o que eu não posso fazer. Eu contrato um advogado para me dizer o que eu posso fazer com o menor risco possível. É isso aí. É isso mesmo, claro. Está perfeito. Não, e pensando no mundo do sistema financeiro, né, e ainda mais de empresa pública, né, porque além da regulação das leis de direito administrativo, o sistema financeiro é regulado pelo Bacen, se tem operações está regulado pela CVM,
tem toda uma legislação de valores mobiliários que tem que ser observada. Então, assim, o ambiente para o administrador, ele está constantemente com o seu CPF em jogo, né? Constantemente. E é um desafio para nós, advogados, nessa consultoria, até ter estar atualizado desse arcabouço legal o tempo inteiro, né? Então, esse é um dos desafios da nossa profissão. Você sabe que quando eu voltei para o Brasil, para mim, um dos temas que eram novos para mim era o LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados. Argentina, acho que eles nem falam disso. Não, nem falam, né? Que está bem mais atrasado, né? Mas o sistema financeiro lá. Mas, para mim, a abrangência da LGPD é enorme. E a responsabilização pelos administradores também é direta. Então, é uma lei que é algo no Brasil, é bastante importante, é coerente, eu acho que é uma lei interessante, mas tem que ser muito bem estudada, analisada e tem que ter muito boa assessoria, porque tem os riscos envolvidos, o não atendimento da lei. E acho que é interessante a gente passar aqui, quando o pessoal pensa em sistema financeiro, instituições financeiras, banco no Brasil, tem muita questão de bancos, varejos, problemas dos bancos, mas também tem um lado muito do quão eficiente o sistema financeiro do Brasil é do ponto de vista regulatório, né? Acho que até desde da quebra do banco Lehman Brothers em 2008, o Brasil se mostrou como muito resiliente no sistema financeiro, né? Eu queria aproveitar a oportunidade que você está aqui, João, e aproveitar a experiência sua com a Argentina. Você consegue passar um pouco para nós, assim, o quão diferente é um sistema brasileiro para um sistema argentino? Aliás, América Latina, né? Porque você passou por outros países, né? A diferença é muito grande. Como que é essa diferença aqui? Muito grande. Eu, em algum momento, eu tive a oportunidade de ser diretor de um banco chamado Bladex, que é um banco de desenvolvimento de comércio exterior para a América Latina. A sede do Bladex está no Panamá e ele fornece funding para as operações de importação e exportação entre os países aqui da América Latina, né? O sistema financeiro brasileiro realmente é um dos mais modernos do mundo. O nível de mais que Estados Unidos. Mais. Se você olha hoje o nível de operações eu diria operações sem necessidade de comparecer a uma agência, os Estados Unidos ainda usa cheque. Cheque, né? Para pagamento de contas públicas e tudo mais, né? Isso no Brasil praticamente acabou, né? Pix, gente, é uma ferramenta espetacular e o Banco Central do Brasil começou recentemente e é uma ferramenta espetacular. Então, o nível de tecnologia, eu diria desenvolvimento, o sistema financeiro brasileiro hoje é uma referência para o mundo, né? Lembrando, só para vocês terem uma ideia, se somar todos vamos lá, esses ATMs, caixas dispenser de dinheiro, que tem na Argentina, somando todos os bancos, tem menos ATMs que só o Banco do Brasil aqui. Então, o sistema financeiro brasileiro é muito grande, né? A Argentina tem um ponto favorável. É um país de um pouco mais de 40 milhões de pessoas. E um país que tem uma produtividade agro espetacular. Né? Então, o agro no Brasil eu diria que é uma referência para o mundo também. Mas só para vocês terem uma ideia, quando você pensa em implantar algo, no Brasil se gasta mais ou menos 22%, 23%, 24% para fazer o que chama correção de solo. O que é adubo, fertilizante, para você preparar a terra para você poder colocar uma semente e depois plantar, colher e tudo mais. Na Argentina, o que no Brasil é de 22%, 23%, 24%, na Argentina é 4%. Então, o solo na Argentina não exige o que eles chamam de correção de solo. Então, o solo argentino é muito bom. Eu diria o seguinte, o Brasil é uma referência para a América Latina, mas o Brasil tem que buscar, e eu sou um defensor do Mercosul, o Brasil tem que buscar cada vez mais ser uma referência para os países vizinhos também, mas se aproveitar de alguma forma e fazer que essa união dos países, isso é com a Argentina, isso é com o Paraguai, isso é com o Uruguai, nós temos que ser um bloco econômico cada dia mais forte
forte para poder fazer frente a compradores importantes que são compradores e vendedores, como China, como Estados Unidos. Então, para você sentar com esses países grandes, você tem que ir com uma força de um bloco econômico. Então, eu acho que como sistema financeiro, o Brasil está muito mais avançado que qualquer país da América Latina. O Chile tem um sistema financeiro menor, mas é muito bem regulado. A Colômbia tem um sistema financeiro muito bem regulado. O próprio Panamá tem um sistema financeiro muito bem regulado, mas em relação ao que vamos dizer, quantidade de tecnologia, produtos, facilitadores para os clientes, o Brasil é imbatível, eu diria que no mundo hoje. E até sobre esse assunto, né, muitos falam assim do banco como a instituição financeira que não agrega para a produtividade, só fica no mundo especulativo, mas quando a gente pensa em América Latina e agro, os bancos desenvolvem um papel super significativo de financiar toda essa produção, né? Social, então, né? Fundamental. Social e tem o ponto dos instrumentos, por exemplo, no Brasil, a cédula de crédito à exportação, a rural, que tem todas as isenções de tributação para facilitar o investimento e a produção para o agro, né? Então, quando você pensa nesse papel fundamental do agro no Brasil, as instituições financeiras são essenciais para esse mecanismo, né? Sem dúvida. Eu acho que só aproveitando, uma grande diferença entre Brasil e Argentina. Na Argentina, por exemplo, os bancos participam um pouco do financiamento do agronegócio brasileiro. Aqui no Brasil, só o Banco do Brasil deve estar respondendo hoje por 60% de todo o financiamento do agro brasileiro. Não é? Nossa. Então, hoje, quem vai plantar algo no Brasil tem realmente financiamento em qualquer banco. É Banco do Brasil, que é o maior financiador, mas os outros bancos, Bradesco, Itaú, Santander, todos os outros vêm atuando também no que é no agro de forma geral. E o produtor hoje no Brasil, independente do porte dele, ele tem acesso a linhas de crédito muito interessantes, de crédito e de investimentos. Então, hoje, você vê, qualquer produtor de qualquer porte no Brasil hoje pode comprar um trator para ajudar no que é no manuseio da terra dele. Então, isso a gente não vê em outros países. Né? Isso o Brasil, quando o pessoal... Eu recentemente, eu não conhecia, por exemplo, o Pará. O Pará não, perdão, o Piauí. Eu estive no Piauí. Gente, você vai no Piauí, é um estado lindo, mas um calor tremendo. Você desce em Teresina, eu conheci produtores de mel a 200 quilômetros de Teresina e eu fiquei olhando aquilo e falei, como é que pode produzir mel nesse calor aqui? Eles exportam para o mundo. Para o mundo. O interior do Piauí hoje é um dos maiores produtores de soja do mundo. Caramba. É o interior do Piauí. Então, isso, a gente pensa muito no Mato Grosso, pensa muito em Goiás, né? O Brasil, gente, hoje já não tem muito mais fronteira entre estados, porque o nível de tecnologia do agro hoje está muito avançado. Né? O que é biotecnologia, sementes especiais, sementes que conseguem ter uma força maior em relação à chuva, em relação a frio, em relação a sol. Então, essas sementes são preparadas hoje no Brasil para qualquer tipo de solo. Então, eu vejo hoje, aí, Pedro, como a gente estava falando, hoje o produtor, ele pode ir a qualquer banco no Brasil hoje que ele vai ter linhas que são linhas razoáveis em relação a custo, prazo, garantias, para ele poder produzir e garantir o negócio dele. Tanto para maquinário quanto para pesquisa e desenvolvimento. Sempre. Para todos. E tanto que no Brasil hoje, você vê, como eu falei do Piauí, você pega lá aquela região do Mato Piba, não é? Gente, produção de frutas no Brasil hoje é um espetáculo. Né? É um espetáculo. No Rio Grande do Sul, que tem um pessoal que planta arroz, por exemplo, que tem muito a plantação de arroz no Rio Grande do Sul, aí faz fronteira com a Argentina e tudo mais, agora eles já estão investindo em irrigação artificial
né? Porque sempre tem um problema também, o excesso de chuva ou falta de chuva. Então, já estão investindo agora para ter uma irrigação. Então, o Brasil, eu diria, está bem posicionado para o futuro do mundo. Porque, na verdade, eu acho que a pandemia deixou claro que, no final, gente, o que o ser humano vai precisar é saúde. E saúde, para ter saúde, tem que ter alimento. Então, o Brasil está bem posicionado para o mundo. Até no ambiente hoje, quando você fala de todo o que é boas práticas e tudo mais, o que é economia verde, o Brasil está muito bem posicionado. Eu sou um defensor do Brasil, da América Latina. O Brasil, o papel dele está garantido para o futuro do mundo. Sempre vai ter essas discussões internas que faz parte da nossa vida política, e faz parte, eu diria que na América Latina, com um pouco mais de intensidade de forma geral. Né? Mas a importância estratégica no Brasil já está dada, que é um grande produtor de alimentos. Agora, não é só alimentos. O Brasil, gente, é um mercado hoje com mais de 200 milhões de pessoas. Não é? É um mercado que a gente tem, o que no mundo já começa a faltar água. O Brasil, gente, tem reservas aquíferas enormes. O Brasil não tem conflito social. Se você parar para pensar, estou falando guerras de etnias. Nós não temos. Nós temos problema de violência urbana, vamos dizer assim. Agora, guerras entre etnias, como a gente vê em outros continentes, não tem. Né? Nós temos um povo de 210 milhões de pessoas aí, que nós todos somos brasileiros. Então, eu acho que a gente tem um ambiente extremamente favorável para o futuro no cenário mundial. Tem que fazer alguns ajustes, claro. Ainda tem muito para melhorar em educação. Eu acho que isso é fundamental. A parte de saneamento básico não pode ter. No Brasil hoje, 40%, um pouco menos de 40% de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. Isso não existe. Não é? Mas eu acho que o Brasil está bem posicionado. O governo tem falado muito do investimento em energias renováveis, então hidrogênio verde, a própria amônia verde, de diferentes tipos de energia para o sistema produtivo, aproveitando a energia solar e eólica do país para trazer essa tecnologia, né? Eu vejo como advogado que presta serviço para as empresas, né? O empresariado brasileiro, ele é um empresariado que bota o carro para frente. Ele tá com vontade de crescer, assim. A gente também tem que valorizar o nosso país, né? O brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele coloca a energia dele para fazer as coisas acontecer aqui no país, pega, reinveste. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Como advogado, é muito a parte muito boa de você participar dessa atuação, né? Então, quem trabalha no consultivo, você está trabalhando para fazer negócios acontecerem no seu país, para o seu país se desenvolver. Então, é uma parte que dá muita satisfação também, né? É verdade, é verdade. O brasileiro gosta do Brasil, né? Sim. De forma geral, o empresário, e isso a gente tem que nós temos que reconhecer. Diferente de alguns outros países, nós temos uma moeda forte. O real é uma moeda forte. Né? Eu vejo alguns empresários de outros países que o investimento que ele tem é fora do país dele. O brasileiro, o empresário de forma geral, os investimentos estão no Brasil. Eles gostam do Brasil e eu concordo com vocês. Eu acho que isso é uma diferença, é um diferencial do próprio povo brasileiro. Nós gostamos e confiamos no país. Eu só acho que precisa ter um pouco mais, talvez, de apoio em infraestrutura e de educação para a gente poder ter um horizonte um pouco mais claro para o futuro. E é interessante, João, porque a gente trabalha bastante com o que nós chamamos aqui no escritório de soft land, né? Soft land. São empresas que vêm de fora, a gente atua muito com empresas que vêm de fora, principalmente México, América Latina, algumas Estados Unidos e algumas poucas ali de Europa. Mas eu escutei uma vez do David Neeleman, que é o dono da Azul, ele falando quando ele chegou no Brasil, né? E você falou, os brasileiros gostam do Brasil, mas o empresário estrangeiro também, quando chega no Brasil, rapidamente gosta do Brasil. Só que ele falou uma frase que eu achei bem interessante. Ele falou assim: olha, Alexandre, o Brasil é um país engraçado, mas não é um país de brincadeira. O cara tem que vir para cá sabendo que ele vai ter que trabalhar. E eu acho que essa é a diferença. É o cara que está aqui, ser empresário e está com vontade de ir para cima e trabalhar.
Né? E aí, eu volto um pouquinho aqui, de novo, ao começo que nós falamos da sua vida aí profissional, né? Porque a gente veio de família simples, né? E muitas vezes eu converso com jovens, né? Eu atuo muito com jovens, trabalho bastante com jovens, e eles, hoje em dia, criam um monte de mistificações na cabeça. É muito difícil de chegar até lá, é muito difícil de conseguir isso, tal. Conhecendo da onde você veio, da onde eu vim, o Pedro também tem uma história interessante de família. O que você diria para os jovens hoje? É, de fato, difícil conseguir alcançar o que você alcançou? Ou é possível ser alcançado por qualquer pessoa que se esforce bastante? Olha, eu diria, Alexandre, que a vida nessa terra é uma vida difícil para todos. E se não for difícil, tem alguma coisa errada. Ela tem que ser difícil, porque o ser humano, ele é feito de desafios. Então, é um desafio diário. Eu só acho que os jovens de hoje, e eu sempre tenho oportunidade, eu falo com jovens, é um outro mundo. Nós não tínhamos, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, não tinha o nível de informação que os jovens têm hoje, não tinha o acesso à tecnologia que os jovens têm hoje. Ter um segundo idioma, quando eu era jovem, era um desafio tremendo. Era um grande diferencial. Ou você ia para uma escola de idiomas para aprender o espanhol, o inglês, o italiano, o francês, só que não tinha dinheiro. Né? A minha formação foi escola sempre pública. Né? Hoje não. Os jovens têm a possibilidade de aprender muita coisa à distância e principalmente conversar com pessoas de outros países. O que eu acho que o jovem não pode é perder tempo. Né? E quando eu falo perder tempo, é o seguinte, é ficar pensando que a vida é uma coisa muito complicada. Não pode ficar pré-ocupado. O pré-ocupado, a palavra diz tudo, é pré. Você não está ocupado, você está pré-ocupado. Né? Se ocupe. Olha, tem um tempinho, deixa eu procurar um amigo na Itália, deixa eu procurar um amigo no Japão, deixa eu procurar um amigo nos Estados Unidos, deixa eu procurar um amigo na Espanha, na Argentina, no Paraguai. Deixa eu procurar, porque no mínimo eu vou aprender um outro idioma e vou começar a fazer um networking. Que é fundamental para a vida profissional de qualquer um ter um bom networking. Não é? E aí, isso sempre falei aonde eu passei, as pessoas têm que procurar conhecer pessoas. Não é? Não fiquem sozinhos pensando que os problemas de vocês são os maiores, que não são. E é claro que nós somos todos seres humanos, o problema que nós temos parece ser o maior problema do mundo. É natural, porque não é? Cada um defende a sua vida. Mas quando você começa a conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas, você vê que tem outras pessoas com os mesmos problemas que você, ou maiores que você, que administraram de uma forma diferente, ou administram de uma forma diferente. Então, o que eu acho, aí, Alexandre, sendo bem objetivo na resposta à sua pergunta, não fiquem sozinhos, não se sintam sozinhos. Eu acho que hoje a internet, ela possibilita você abrir um mundo de contatos. Então, aproveitem esse mundo de contatos para fazer contatos. Eu acho que isso é fundamental. É muito interessante esse assunto, porque a gente passou por uma pandemia, dois fatores, né? Um foi a pandemia e o outro, o constante desenvolvimento das tecnologias que possibilitam você ficar isolado, né? Junto com um período de pandemia. Então, o mundo fica globalizado, mas se você quiser ficar sozinho, você fica. Uma das coisas que a gente tenta dentro do escritório, das demais empresas que ficam aqui na sede do The Hub, é a valorização desse relacionamento interpessoal, né? Isso. E talvez um pouco que a juventude, de pessoal de 19 a 24 anos, perdeu um pouco a referência por causa desses 3 anos de pandemia que a gente passou de isolamento. Só que esse isolamento, ele é muito ruim
muito ruim, porque você não se desenvolve, você não conhece, não adquire conhecimento dos outros, você não... Quando você sai, eu sempre brinco assim, quando você sai pra rua, é uma oportunidade nova que aparece naquele dia. Né? Você pode conhecer alguém e surgiu um trabalho novo, um conhecimento novo. Então, acho que um desafio para a geração é justamente assim, sai um pouco dessa caixinha de celular, trabalhar de casa e ficar ali isolado e vá conhecer as pessoas, vá para o mundo presencial, interaja mais, né? A gente tem que superar um pouco esse período de 2019 de pandemia, até esse período da pandemia, que trouxe essa mentalidade de isolamento, né? Você sabe que tem um ator brasileiro, o Lima Duarte, que já tem bastante idade hoje, e eu acho um dos maiores atores que o Brasil já teve. E um dia uma repórter perguntou para ele qual era o grande desafio, o que ele ainda não tinha descoberto na vida. Que ele teve uma vida, o dia que vocês puderam, leiam a respeito da vida do Lima Duarte. E ele respondeu para a repórter: eu gostaria de entender por que a vida passa tão rápido e o dia de hoje custa tanto a passar. Isso é de uma sabedoria, porque as pessoas esquecem que o que vale é o presente. Por isso que o dia de hoje chama presente. Porque é um presente de Deus. Você está hoje vivo porque é um presente. Não se preocupe tanto com o amanhã e para de lamentar o ontem, o passado. O que vale na vida é o presente. Então desliga o piloto automático, menos o WhatsApp, e viva o momento presente. Levante a cabeça, olhe para o lado, preste atenção nas pessoas, veja quais são as oportunidades, quais são as necessidades das pessoas e colocando, gente, sempre um centro cliente. O que o cliente espera de mim? O que eu posso fazer para atender melhor o cliente? O que eu posso fazer? Apresentar para o cliente algo que nem ele ainda sabe que está fazendo falta para ele. Porque isso tudo, gente, toma muito tempo. Então, eu acho que quando as pessoas começarem a prestar mais atenção no momento presente, né? Outra entrevista que eu achei maravilhosa foi do Jô Soares. Em algum momento, perguntaram que ele criou centenas de personagens, né? E aí perguntaram para ele: como é que você tem ideia de criar tanto personagem? Ele falou: eu não crio personagem nenhum. Eu saio na rua e fico olhando as pessoas. É só prestar atenção nas outras pessoas, que tinha gente que já era um personagem pronto. É a forma que um fala, é a forma que o outro caminha, como se comporta. Ele falou: a diferença é que eu vivo, estou ligado no momento presente. Então, não tenho ideias. Eu só vou olhando o que a maioria das pessoas não olha. Que a maioria das pessoas está no piloto automático. Acha que todo dia é igual. E não é. Cada dia, gente, é um presente. Então, tem que desligar o piloto automático e viver aquele momento. Que eu acho que isso faz toda a diferença na vida de qualquer um. Excelente. João, no dia de hoje, assim, com a sua experiência, com toda a sua bagagem aí profissional, a gente vê muitos jovens pensando no que fazer profissionalmente, né? Quando vem para a nossa área aqui do mundo do direito, a maioria dos jovens, quando está lá na faculdade, você conversa com eles, eu sou professor de faculdade, eles, quero prestar um concurso, né? E quando eu converso com eles, eu falo: não, mas eu, na verdade, saí da área de concurso e fui para o mundo empresarial, né? Somos dois, né? Eu também. E aí eu te pergunto, o que você indicaria hoje para os jovens? Se preparem para um concurso ou se preparem para o mundo empresarial? Não, se preparem para o mundo empresarial. Respeito todos que queiram prestar um concurso e ter uma vida pública, mas eu acho que o mundo, ele vem com uma série de oportunidades que nós não tivemos até então.
Quando eu vejo, por exemplo, a abrangência de uma inteligência artificial, né, as ferramentas que estão surgindo, para vocês do direito, por exemplo, vocês vão ter aí, eu acho que uma oportunidade tremenda de... Muita gente questiona, fala, mas será que vai mudar muito a atuação do advogado? Vai. Mas sempre vai ter espaço para o bom advogado. O que precisa é aprender a aproveitar essas novas ferramentas. Eu acho, por exemplo, áreas como de saúde, tem muito a crescer. As pessoas cada vez estão vivendo mais tempo. Quando você vê aí as tábuas atuariais, o que é o Brasil, há 20 anos atrás, você tinha aí uma expectativa de vida de menos de 70 anos. Agora já foi para 82. E, gente, isso vai ser cada vez, nós vamos viver mais. Então, as pessoas, eu diria que na área de saúde, vai ter aí novas frentes, terão para gerar muita oportunidade. A parte financeira, eu acho que vai mudar muito o que é hoje, o que é o trabalho de banco. O que vai ficar no trabalho de banco é assessoria. E aí eu acho que é assessoria na parte financeira, é assessoria na parte jurídica, na parte tributária. O que vale é assessoria, que nada mais é que o bom atendimento. As pessoas irão remunerar bem quem prestar um bom trabalho de assessoria, seja lá qual for a área de atuação dela. Então, porque cada vez mais as pessoas terão menos tempo de cuidar de alguns assuntos pessoais. O que vai valer é uma boa assessoria. A percepção que eu tenho é que, falando da parte jurídica do advogado, depois eu quero te perguntar um pouco do lado do empresário da área financeira. Do advogado, a grande parte do nosso conhecimento e gasto de energia era e ainda é, de certa forma, com elaborações de documentos que o documento em si ele é trabalhoso, mas o seu conhecimento, seu diferencial não está lá. Ele é uma minuta grande o trabalho para fazer. E isso tende a diminuir cada vez mais, então os documentos padrões vão ficar cada vez mais prontos pelas inteligências artificiais. O advogado só entra com a análise do que aquilo significa e qual que é a importância daquilo. Então, você não é mais um elaborador de minuta, você é cada vez mais exatamente o consultor que analisa e dá resultado para o seu cliente. Então, essa mudança é muito significativa. E a tendência para o futuro que eu vejo é que a beleza da inteligência artificial é que ela pega a sua base de dados, ela entende o jeito como você faz as coisas e ela vai entender o jeito como o Pedro Ciccone gosta de escrever um contrato. E ela vai te dar o padrão Pedro Ciccone lá, porque eu tenho a minha base lá. Então, eu não vou ter que mais perder tempo com aquilo, eu só vou focar no que é importante numa revisão daquele documento. Sobre pensando um pouco na carreira financeira, da parte financeira, como que você vê essas inteligências artificiais? Se essa tecnologia ela vai ser uma tecnologia que vai possibilitar uma maior democratização de números de bancos no mercado, ou se essa tecnologia tende a concentrar o mercado financeiro em menos instituições? Como é que você vê? Eu vejo o seguinte: os grandes bancos brasileiros, eles vão se transformar em marketplace. Então, vamos lá, um banco hoje, só como exemplo, um banco que tem 50 milhões de clientes, seja lá qual for, não é? Ele hoje tem que fazer muito investimento em tecnologia, ele está sendo atacado por muitos bancos digitais. Em algum momento, esse banco grande, ele vai ser um hub. E ele vai ter que permitir que novos entrantes acessem a base de clientes dele. Então, eu acho que no futuro, não vai ser uma surpresa para mim, que já acontece com alguns grandes bancos brasileiros. Você vai consultar o teu saldo e o banco vai te oferecer um televisor. Você vai dar uma olhada, comprar um título de capitalização, fazer uma aplicação financeira, aproveita para comprar uma geladeira.
vai acessar qualquer app do banco, vai receber uma proposta de comprar um estúdio, um apartamento. Então, eu acho a tendência, porque a tecnologia, ela exige muito investimento. E vai ser impossível que as empresas, de forma geral, acompanhem essa exigência no volume de investimento que você tem que fazer para blindar os seus clientes. Não existe mais isso. Nesse mundo que a gente está vivendo, não é blindar cliente, é você possibilitar ao seu cliente manter o laço que ele tem com você, a relação que ele tem com você, mas que ele possa ser atendido por outros também, se mantendo satisfeito. Eu acho que é o grande desafio dos bancos brasileiros. É o caminho do Open Banking. É o caminho do Open Banking. Eu não tenho dúvida que para mim, é o Open Bank de fato. Vai acontecer o Open Bank de fato. Então, você pega os grandes bancos brasileiros hoje, você está vendo, tem banco brasileiro grande que não fez os investimentos que tinha que ser feito em tecnologia e está sofrendo com o preço das ações. Né? Porque o nível de exigência de investimento é muito grande. Agora, o retorno é demorado, né, João? É demorado. E tem o outro lado, gente. Quando você pega uma base de clientes muito grande também, você tem que se preocupar com a segurança dessa base. Porque o mundo tem um problema hoje que dizem que para cada dólar de investimento que você faz, você tem que colocar 30 centavos só para evitar o que é aí o mal intencionado. Não é? Então, gente, é um investimento muito grande para o novo, e um investimento muito grande para a proteção dessa base que você tem. Em algum momento, isso vai chegar num ponto de estrangulamento, que é aí que eu acho que não tem como. Os grandes bancos vão ter que se abrir. Já começaram a fazer alguns grandes bancos, e nós temos bancos digitais de sucesso no Brasil. Deixaram claro, né? Muitos não acreditaram que começaram com um banco digital e não vai vingar, né? Isso, gente... Passou a ser referência, inclusive, né? Passa a ser referência. Agora, aí... são referência, mas para limitadas operações. Você não vê um banco digital fazendo financiamento de agronegócio, como nós falamos. Então, são bancos de transação muito bons. São bancos de pagamento e recebimento, isso é muito bom. Diário, né? O diário. Agora, quando você precisa de uma linha de financiamento de mais longo prazo, ainda esses bancos não conseguem dar, porque tem um risco também maior nessas linhas. Então, em algum momento, eu acho que vai ter que haver de alguma forma, não sei se uma joint venture, uma fusão, eu não sei. Esses dois modelos de banco vão ter que trabalhar juntos para encontrar a melhor forma de atender o seu cliente. Eu vejo sobre essa questão... Esses bancos digitais, eles agregaram muito para a prestação de serviço para o consumidor. Foi muito boa do ponto de vista concorrencial para o consumidor brasileiro, né? Eu não tenho dúvida. Agora, nós temos um sistema financeiro muito forte, sólido, como eu disse, e isso dá muita tranquilidade para o país. Né? Você pega o Brasil hoje, você não tem um banco sistêmico, o que eu falo de banco sistêmico é desses maiores, que algum cliente tenha preocupação com o depósito dele. Porque ainda tem o seguinte, em momentos de forte oscilação, ou de alguma incerteza com cenário externo ou com cenário interno, cenário político, ainda a gente vê um aumento muito grande nos depósitos dos bancos tradicionais. Então, a gente ainda está, eu acho que no momento de aprendizado do como funcionar um banco digital. Porque são bancos, se você parar para pensar, alguns grandes bancos digitais, desde que iniciaram, todos os anos vêm com prejuízo, porque tiveram que fazer muito investimento. Recentemente, agora, final de 22, 23, é que alguns começaram a vir para o azul. Né? Mas é difícil você falar para um depositante, olha, a pessoa tem lá, trabalhou a vida inteira, economizou 50 mil reais. Não, vou colocar meus 50 mil reais num banco digital, banco esse que vem dando prejuízo sucessivamente. É difícil. A pessoa naturalmente procura o banco que diria que traz mais tranquilidade. Mas eu acho que o futuro está, não no, diria que é digital,
mas um banco que atenda todas as necessidades. E, gente, lembrando que nós somos 210 milhões de pessoas, né? Tem gente que não gosta digital, vamos dizer a verdade. Vai para o analógico, vai lá na porta do banco e depositar. Tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, eu tomei um susto. Eu comprei um carro. Gente, você não tem mais que assinar documento nenhum para comprar e para vender carro. Tudo. Imóvel, né? Imóvel você não tem mais que ir no cartório, você assina a escritura da sua casa. Já vai direto, Da sua casa. Então, quando você pega aquele site GovBR, Sim. aquilo é um espetáculo, né? Se você parar para pensar, gente, aquilo é um espetáculo. Então, o que é hoje a estrutura, o sistema de cartórios no Brasil, se você olhar o que é o GovBR, a tendência é que mude muito a vida dos cartórios, porque passa a ser tudo digital. Não, inclusive tem para as operações bancárias de alienação fiduciária, os registros de averbação, já tem um modelo ainda que está em desenvolvimento com os cartórios dos bancos das APIs que os bancos conectam diretamente com os cartórios de imóveis para que o registro das alienações fiduciárias seja online, né? Então a tendência é cada vez mais para esse tipo de interação, né? Eu acho que é. E na verdade, a tecnologia traz isso, né? Ele aumenta a velocidade dia a dia e diminui o custo, que é o grande lance da tecnologia, né? Então, o que é muito caro hoje, a tendência é que ele vai ficando cada vez mais barato e mais rápido. É claro que precisa ser mais seguro, que é o grande desafio da tecnologia, também fazer com segurança. Sabe que sobre essas questões dos bancos, dos diferentes bancos onde aplicar tudo, eu sempre fiquei perguntando, e o FGC, até que ponto que funciona, né? Do fundo garantidor. E aí eu tive um colega meu que aplicou no CDB da vida que o banco quebrou. E aí eu falei assim, você me avisa quando você vai receber. E funcionou. A instituição que ele aplicou o CDB quebrou e ele recebeu o valor. O problema é que você deixa de receber a remuneração do título, né? Passa a ser uma correção normal. Mas em menos de 3 meses ele recebeu o valor do principal. Então, são mecanismos aí do sistema financeiro incríveis do sistema brasileiro, né? É uma proteção, né? Sim. É uma proteção para o depositante. Mas o sistema financeiro brasileiro, volto a dizer, é de uma solidez tremenda. O Brasil hoje, gente, tem um sistema financeiro invejável e que faz frente a qualquer sistema financeiro do mundo. É difícil imaginar um banco grande hoje quebrando, né? Não, olha. Claro que a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas os bancos estão muito bem. E os bancos são muito ágeis hoje, não é? E volto a dizer, o brasileiro poupa, o brasileiro acredita no real. Ele poupa em real. A grande maioria dos investidores, eles deixam dinheiro aqui. Então, alguns outros países não. Então, hoje os bancos, diria que de uma capacidade de emprestar e de fazer frente a qualquer saque de muita tranquilidade. Não vejo nenhum problema hoje e para os próximos anos no sistema financeiro brasileiro. Legal. Mais alguma pergunta? Acho que foi muito bom o assunto, né, João? Claro. Essa experiência sua agrega muito. Acho que todo mundo aqui teve uma boa percepção além do que é a carreira numa instituição financeira, do que é o sistema financeiro brasileiro, né? Acho que quem assistiu teve essa oportunidade de saber bem desse assunto agora. Pessoal, mais uma vez eu queria pedir para vocês aí curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal do The Hub Talks. João, muito obrigado pela sua participação. A gente conversa mais, acho que os seus contatos vão ficar aqui rodar no LinkedIn, no YouTube. E é isso, né, pessoal? Sifone? João, agradeço aí o convite, né, de aceitar o nosso convite, foi muito bom. Como eu te falei, o escritório completou 15 anos no mês passado, nós estamos aí convidando algumas pessoas que a gente sabe que tem temas de extrema relevância para nos ensinar, para ajudar a sociedade a conhecer um pouquinho mais. E foi muito bom poder ter tido essa
sua participação e grandes esclarecimentos aí que você colocou para nós. Obrigado, Pedro. É uma honra estar aqui. Mais uma vez falo isso para vocês. E eu tenho um carinho especial pelos jovens. E só para finalizar a minha parte, eu gostaria de deixar uma mensagem para os jovens aí. Vivam dia a dia. Não se preocupem muito longe, não. Vivam bem o dia a dia de vocês. Aproveitem um presente que nós temos de viver diariamente. Vivam hoje bem. Amanhã vivam melhor ainda. Dia a dia. Vivam dia a dia e vocês vão ver que o futuro está garantido para todo mundo. Beijo a todos. Legal, um abraço. Obrigado, Tchau, João, pessoal. Abraço. Obrigado, viu? Até mais.